Olá pessoal, tudo jóia? Então vamos lá, vamos seguir nosso estudo de direito tributário. Já sabemos o que é direito tributário, já sabemos o que é o tributo e quais são as espécies tributárias. Usamos geralmente imposto como sinônimo de tributo e vice-versa, mas isso não é adequado porque o imposto é somente uma das espécies tributárias. Então vamos lá, vamos conhecer quais são os tipos, as espécies de tributos. Me acompanhe então. Legal, pessoal, eu sou o professor Rodrigo Cavaleiro Rodrigues, você está aqui comigo no canal Mapeando Direito, estudando Direito Tributário. Estamos fazendo uma introdução ao Direito Tributário. Bem, quais são as espécies de tributos? Vamos lá, são essas aqui: os impostos, as taxas e as contribuições de melhoria. No Código Tributário Nacional, aparentemente só temos essas três espécies de tributo, e alguns livros ainda insistem em dizer que são apenas três: impostos, taxas, contribuição de melhoria. No entanto, o posicionamento atual do Supremo Tribunal Federal, eu digo atual assim dos últimos 10, 15 anos, tá certo? Diz que as espécies tributárias, observando a Constituição Federal de 1988, não são três, são cinco. Além de impostos, taxas e contribuição de melhoria, temos os empréstimos compulsórios e as contribuições especiais. Ao longo do estudo do direito tributário, você vai conhecer exatamente cada uma dessas espécies, entender seus fatos geradores, suas bases de cálculo, também as alíquotas quando for o caso, certo? Aqui nesse momento introdutório, precisamos só de uma noção básica sobre cada uma dessas espécies, certo? É o que a gente vai fazer agora. E daí, logo na próxima aula, nós vamos entender onde encontrar as fontes normativas de cada uma dessas espécies. Então vamos lá. Impostos. Os impostos são tributos não vinculados que incidem sobre manifestações de riqueza, baseando-se, portanto, na ideia de solidariedade social. Possuem caráter contributivo e não retributivo. Nós pagamos imposto por força da norma jurídica, por força da lei, não em razão de um acordo de vontades. Portanto, ao pagar um imposto, não existe uma contraprestação imediata por parte da administração pública. Já comentamos isso, na primeira aula de introdução ao direito tributário. Nós pagamos impostos por força de lei, força da norma jurídica. O que é que significa ser um tributo não vinculado? Significa que a causa, ou seja, o fato gerador daquele imposto, não está ligado a uma atividade imediata da administração pública. Então não é porque você paga IPVA que a administração tem que manter as ruas e as calçadas, não é porque você paga IPTU que a administração pública tem que fazer a conservação do seu bairro. A administração deve cuidar das ruas, das estradas, cuidar de toda a parte pública, dos bairros e de tudo, não por força do pagamento do imposto, mas sim por conta de outras normas jurídicas que estão lá no direito constitucional e no próprio direito administrativo, certo? Pagamos imposto somente para formar a receita, ou seja, alimentar os cofres públicos, beleza? Não tem uma vinculação imediata entre o nosso pagamento de imposto e uma atividade da administração pública, por isso que impostos são tributos não vinculados, ou seja, não retributivos, certo? Beleza? Isso aqui é um conceito introdutório, pessoal. Com o tempo, à medida que você for evoluindo nos estudos do direito tributário, você vai entender melhor tudo isso, certo? Diferentemente dos impostos, são as taxas. Mas, antes de falar o conceito de taxas, já deixa eu adiantar para vocês quais são os impostos que nós temos, certo? Vai lá na Constituição Federal, no artigo 153 e 154, você vai encontrar os impostos da União. Imposto de importação, exportação, imposto de renda, imposto sobre produtos industrializados, imposto sobre operações financeiras, imposto territorial rural e esse IGF aqui, o imposto sobre grandes fortunas, tem várias interrogações aqui do lado, porque está previsto na Constituição, mas não foi criado ainda. Não tem muita esperança que será criado um dia. E a União tem autorização constitucional para criar outros impostos, como, por exemplo, o Imposto Extraordinário de Guerra, outros impostos não previstos na Constituição Federal. Já estados e municípios só podem criar os impostos que a Constituição Federal autoriza, são esses aqui, tá? Para estados e Distrito Federal, lá no artigo 155 da Constituição Federal, o ITCMD, ICMS e IPVA. O Imposto de Transição Causa Morte, o Imposto de Transmissão Causa Mortes e Doação, Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços e Imposto sobre Propriedade de Veículo Automotor, enquanto que municípios e também Distrito Federal, Constituição Federal, artigo 156, podem instituir esses tributos, esses impostos, IPTU, ITBI e ISS, o Imposto Predial e Territorial Urbano, o Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis e o Imposto sobre Serviços de qualquer natureza. Legal?
A lista de impostos está na Constituição Federal, sendo que somente a União tem competência, chamamos isso de competência residual, para criar impostos que não estejam aqui previstos na Constituição Federal, certo? Estados, municípios e Distrito Federal só podem instituir e nos cobrar esses impostos que aparecem aqui nessa lista. Legal, gente? Com o tempo, vamos estudar melhor cada um desses impostos, principalmente seus fatos geradores e suas bases de cálculo, beleza? Então, imposto é isso, tributo não vinculado, não retributivo. Diferentemente das taxas, segue aqui o conceito de taxa. As taxas são tributos vinculados, ou seja, são retributivos, também chamados de contraprestacionais. O que significa isso? As taxas, elas são instituídas em razão do poder de polícia ou pela utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis. Diferentemente dos impostos, a taxa só é paga porque há uma contraprestação, ou seja, uma retribuição em serviços por parte da administração pública. Tenta lembrar do direito administrativo, o poder de polícia lá no direito administrativo. Onde há fiscalização, há poder de polícia. Então, se você você deseja melhor estabelecer-se comercialmente, então, sei lá, criou um estabelecimento comercial, tá tudo certinho, mas para começar a funcionar precisa de licenciamentos que vão aparecer na forma de alvarás. Então, a pessoa será fiscalizada e, se tudo estiver dentro da norma jurídica, receberá as licenças de funcionamento, que surgem na forma de alvarás. Não tem que pagar taxa por isso? Taxa de licenciamento disso e daquilo? Isso é taxa em razão de uma fiscalização, em razão do poder de polícia, que também pode ser instituído em razão da utilização de serviços públicos. Notou a diferença? A taxa é vinculada a uma atividade da administração pública, por isso que taxas são contraprestacionais, tributos vinculados, beleza? Diferentemente dos impostos, não há uma lista de taxas na Constituição Federal. Temos a ideia dessa vinculação ao poder de polícia ou à prestação de um serviço, ideia essa que é repetida no Código Tributário Nacional, mas não temos uma lista. Cada entidade da federação cria as taxas que entender mais adequadas dentro desse parâmetro constitucional. Segue então somente exemplos, tá? Na União temos aqui a taxa de fiscalização do mercado de valores mobiliários, por exemplo, a taxa da CVM, temos aqui taxa de fiscalização da aviação civil. Aqui no estado de São Paulo, só por exemplo, temos taxa de fiscalização em serviços diversos, taxa de defesa agropecuária e no município de São Paulo, taxa de fiscalização de estabelecimentos e taxa de resíduos sólidos, também conhecida como a taxa do lixo, né? Taxa de coleta de lixo. Fica a dica aí, faz uma pesquisa na tua cidade, no teu estado, quais são as taxas municipais, quais são as taxas estaduais que temos aqui. Tudo tem que ser criado por lei, tá? Então não tá tão difícil fazer essa pesquisa. Beleza, gente? Taxa é isso, um tributo vinculado a uma contraprestação por parte da administração pública. Também é tributo vinculado à contribuição de melhoria. Só que, diferentemente da taxa, que tem uma vinculação ao poder de polícia ou à prestação de um serviço público, a contribuição de melhoria é um tributo vinculado, ou seja, retributivo, também chamado de contraprestacional. Mas o fato gerador desse tributo é a valorização imobiliária decorrente de obra pública, sendo seu fundamento impedir o enriquecimento sem causa dos proprietários de imóveis que se beneficiaram diretamente desta valorização. Então, imagina, todos nós pagamos nossos impostos, então todos nós colaboramos para a formação da receita pública. Então a administração pública resolve construir, fazer uma obra pública com o dinheiro dos impostos. Beleza. Essa obra pública, uma vez concluída, pode beneficiar os imóveis vizinhos. Beneficiar no sentido de dinheiro mesmo, tá? Ou seja, valorização imobiliária. Então, essas pessoas que foram beneficiadas com a obra pública, beneficiadas pela valorização imobiliária decorrente dessa obra pública, podem ser cobradas através desse tributo, contribuição de melhoria. Afinal, todos contribuíram com o pagamento de impostos, mas aquelas pessoas tiveram uma valorização em seu imóvel diferente, certo? Então daí surge a contribuição de melhoria nesta possibilidade. Um tributo cobrado daquelas pessoas que tiveram seus imóveis valorizados em razão de uma obra pública, certo? Quando você for estudar os detalhes do Código Tributário Nacional, entenderá essa contribuição de melhoria um pouquinho melhor, inclusive como se faz o cálculo, tá? Nas nossas aulas introdutórias aqui, eu vou mencionar na próxima aula, ou daqui a 2 aulas, eu vou mencionar as fontes normativas, então a gente já vai ver onde localiza a contribuição de melhoria. Por enquanto, grava isso. É um tributo vinculado. Vinculado a quê? Vinculado à valorização imobiliária decorrente de uma obra pública.
Beleza, gente? Isso é contribuição de melhoria. E seguindo, o empréstimo compulsório. Existe uma súmula antiga do Supremo Tribunal Federal que diz que o empréstimo compulsório não é tributo. Essa súmula está há bastante tempo superada, tá? O entendimento é que, a partir da Constituição de 88, o empréstimo compulsório é um tributo vinculado. E é um tributo vinculado à despesa, porém restituível. Então, ele é um tributo vinculado a uma despesa específica. Numa aula sobre classificação de tributos, vamos entender a diferença entre tributo vinculado em relação ao fato gerador e tributo vinculado em relação à despesa, tá? Isso vai ser feito em outro momento. Mas, por enquanto, pensa nisso. Olha a encrenca que é o empréstimo compulsório. Ele é um tributo vinculado a uma determinada despesa. Isso foi definido lá na Constituição Federal. Só que o empréstimo compulsório, aquele valor arrecadado, depois tem que ser restituído. Puxa, uma certa encrenca para a administração pública, por isso que faz muitos anos que não nos deparamos com a instituição e cobrança de um empréstimo compulsório, tá? Quais são as hipóteses? Né? Pode ser instituído para atender despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública ou guerra, ou ainda no caso de investimento público de caráter urgente, certo? Então, o empréstimo compulsório é tributo, está estabelecido na Constituição Federal, mas por que você não vê isso há muitos anos? Porque é encrenca para a administração pública, né? Vai cobrar esse tributo, mas depois vai ter que devolver o valor cobrado, e devolver, é claro, com correção monetária e juros, pelo menos pela taxa Selic. Beleza, gente? Esse é o empréstimo compulsório. E, por fim, a última espécie tributária, as contribuições especiais, que são tributos que vão gerar uma receita especial para objetivos sociais, objetivos de intervenção na economia, no domínio econômico, tá? E também de interesse das categorias profissionais. Esse daqui vamos estudar futuramente, é um tributo quase que exclusivo da União, certo? Tem uma exceção lá que permite-se contribuição especial instituída e cobrada por estados e municípios, mas a princípio é um tributo criado pela União e que você conhece bem, talvez não com esse nome, mas certamente você já ouviu falar em contribuição para o INSS, talvez você pague contribuição para o INSS. O que é a contribuição para o INSS? É uma contribuição especial de caráter social, contribuição previdenciária. A exemplo do PIS/PASEP, do COFINS, talvez já tenha ouvido falar em CID Combustíveis, é uma contribuição especial de intervenção no domínio econômico. E os profissionais que pagam as anuidades para os seus órgãos de classe, seus órgãos fiscalizadores, como é o caso dos advogados e advogadas em relação à OAB, temos aqui também CRM, CREA, ou seja, uma contribuição especial, mas de interesse de categorias profissionais. Essas são as contribuições especiais. Beleza, gente? Então, quais são as espécies tributárias? Impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições especiais. Beleza, pessoal? É isso aí. Na sequência das nossas aulas, vamos ter uma visão ampla sobre o sistema tributário nacional e também, consequentemente, identificar na Constituição e no Código Tributário Nacional as fontes normativas de todas essas espécies tributárias. Beleza? Tá aqui o e-mail do Mapeando Direito para você entrar em contato com perguntas, críticas, sugestões e também, se quiser nos encontrar aí nas redes sociais, está aqui o nosso Twitter e o nosso Instagram. Beleza? É isso aí, gente. Muito obrigado pela atenção de vocês. Até nosso próximo encontro. Valeu!